Ela limpava o chão com as mãos feridas. O filho dormia num canto. E o que ela não sabia era que o dono da empresa estava observando tudo. E ele já esteve exatamente onde ela estava agora. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós, do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. O choro abafado da criança cortava o silêncio daquela madrugada gelada. O céu estava encoberto, como se até ele tivesse vergonha do que acabara de acontecer. Com os olhos inchados e o rosto marcado por um tapa recente, Helena apertava contra o peito o corpo frágil do seu filho Lucas, de apenas 3 anos. O pijama dele ainda cheirava a talco, uma doçura que contrastava brutalmente com o cheiro metálico de sangue em seus lábios partidos. O coração dela batia em desespero, não por si, mas por ele, pela criatura inocente, que nunca deveria ter presenciado tamanha crueldade. Ela havia prometido 1000 vezes a si mesma que aguentaria, que por amor ao filho, suportaria os gritos, os socos, o silêncio ameaçador e o medo constante de provocar a próxima explosão de fúria de Fábio. Mas naquela noite, algo dentro dela quebrou de vez. Não foi o corpo que gritou, foi a alma. Quando viu o olhar assustado da criança ao presenciar o pai quebrando pratos, portas e, por fim, sua dignidade, ela soube. Não dava mais para fingir que aquilo era um lar. Não dava mais para esperar um milagre onde só havia destruição. Sem pensar, com o rosto ainda quente da agressão, ela correu até o quarto, pegou uma muda de roupa para o filho, um cobertor velho e a carteira com R$30 esquecida em cima da cômoda. Não olhou para trás. A porta bateu com força, abafando os gritos de ameaça do homem que um dia prometeu amá-la. As ruas estavam vazias, mas não frias o suficiente para apagar o fogo da dor em seu peito. Helena caminhava sem rumo, carregando o filho no colo, tentando acalmar os soluços dele e os seus próprios. Passou por calçadas mal iluminadas, becos assustadores, bares onde homens a olhavam como se já soubessem que ela estava vulnerável. Mas ela não tinha escolha. Melhor o perigo do desconhecido do que a certeza da violência dentro de casa. Melhor enfrentar o mundo com um cobertor e coragem do que continuar enterrando sua esperança entre 4 paredes manchadas de medo. Aos poucos, o cansaço venceu. Encontrou abrigo em uma marquise de supermercado, onde se encolheu como podia com o filho no colo. O chão duro virou colchão, o céu escuro virou teto, e o amor dela por aquele menino, a única coisa intacta que restava, virou escudo contra o desespero. Ela não sabia o que viria pela frente, mas tinha certeza de uma coisa: nunca mais permitiria que ele crescesse aprendendo que grito era forma de amar, ou que tapa era demonstração de afeto. A partir dali, começava uma nova história. Triste, sim, dura, mas também cheia de força, porque quando uma mulher decide fugir do inferno, ela não corre, ela ressurge. O amanhecer chegou como um inimigo cruel, derramando sua luz dourada sobre as feridas de uma mulher que não teve sequer o direito de descansar. O chão ainda gelado marcava suas costas, os músculos doíam, os olhos ardiam da falta de sono, mas o relógio da coragem batia mais alto que o cansaço. Helena abriu os olhos devagar, sentindo o peso do filho adormecido em seus braços. Ele dormia com a paz dos anjos, alheio ao caos que agora era a vida deles. A marquise do supermercado não oferecia mais do que concreto e solidão, mas naquela madrugada foi o abrigo que salvou os dois de algo pior. Ela olhou para o céu já claro e murmurou um pedido rápido, quase sem fé, mas com uma urgência que só uma mãe desesperada pode entender. Precisava levantar, precisava correr. Seu turno no restaurante começava em menos de 1 hora, e ela não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Era a única renda que ainda segurava o fio invisível que a separava do abismo total. Com cuidado, despiu o menino do casaco, tentou ajeitar o cabelo desgrenhado, molhou a ponta dos dedos com a garrafinha de água que havia guardado na bolsa e limpou o rosto dele. Depois passou a mão no próprio rosto para esconder os traços da noite anterior. Os olhos inchados,
o hematoma na bochecha, os lábios partidos. Precisava parecer forte, mesmo quando tudo dentro dela tremia. Ela apertou a mão do filho e o puxou devagar. Filho, a mamãe precisa trabalhar. Você vai comigo, tá bem? Sussurrou, tentando esconder o medo por trás do sorriso. Não podia simplesmente deixá-lo na creche e correr o risco de ser encontrada por Fábio. O menino assentiu com um bocejo e se agarrou à barra do vestido dela, como se aquela fosse sua única âncora no mundo. Foram a pé. Um trajeto de mais de 40 minutos em passos lentos, desviando de olhares, de buzinas e da própria vergonha. Quando chegou ao restaurante, o gerente ainda não havia aparecido. Helena aproveitou para entrar pelos fundos, vestiu o avental, ajeitou o menino num canto da cozinha e lhe entregou um caderno velho e alguns lápis de cor, o que restara na mochila da creche. Era o que ela podia oferecer naquele momento. Um canto apertado com cheiro de alho e fritura e um papel para desenhar o que quisesse, menos a dor que ambos estavam vivendo. As horas foram passando. O restaurante encheu. Os pedidos não paravam de chegar, e Helena tentava equilibrar bandejas, panelas e emoções. De vez em quando, dava uma olhadinha para o canto onde o filho ficava. Ele sorria quando ela passava por perto, e isso bastava para reacender uma fagulha de força dentro dela. Mas a paz era frágil, como tudo na vida dela agora. Foi no meio do corre-corre entre um pedido e outro que o gerente chegou. De cara fechada, olhou em volta e franziu a testa ao ver a criança ali. Se aproximou como quem pisa em vidro, mas com os olhos de quem não perdoa. O que essa criança está fazendo aqui, Helena? A voz dele cortou o barulho das panelas. Ela tentou explicar, a voz embargada. Eu não tive com quem deixar. Tive que sair de casa. Não tinha outra opção. Mas ele nem esperou que ela terminasse. Aqui não é creche, Helena. Você sabe disso. A cozinha não é lugar para criança. Já te avisei antes sobre comprometimento. Isso é falta de profissionalismo. Ela tentou argumentar, lágrimas já queimando os olhos. Por favor, é só hoje. Estou tentando me organizar. É só um tempo até encontrar um lugar pra gente. O gerente respirou fundo. Virou o rosto como quem já tinha decidido antes de ouvir. Sinto muito, Helena. Pode tirar o avental. A gente não pode contar com quem não consegue separar problemas pessoais do trabalho. Aquelas palavras caíram como chumbo. Ela sentiu os joelhos falharem, congelou, com a respiração presa, o coração disparado. Helena olhou para os lados na esperança de que alguém interviesse ao seu favor. Mas ninguém disse nada, nenhuma palavra. Apenas o tilintar das louças e o burburinho dos clientes ao fundo comendo despreocupados. Helena não chorou. Não ali. Não na frente dele. Tirou o avental devagar, engoliu o grito de revolta, pegou o filho pela mão e saiu com as pernas trêmulas sem olhar para trás. Do lado de fora, o sol batia no rosto dela, mas não aquecia nada por dentro. Era como se o mundo gritasse em sua cara que ela não tinha mais lugar, que ser mãe era um fardo que ninguém queria carregar junto com ela, que sobreviver era uma escolha solitária, e mesmo assim ela seguiu caminhando, com o filho pela mão, a dignidade ferida e uma força nascida da dor que ninguém via, porque toda mulher que perde o chão encontra asas onde ninguém espera. Ela caminhava com passos incertos, o coração apertado e os pés doloridos, enquanto o pequeno Lucas tropeçava ao seu lado, tentando acompanhar com as perninhas curtas e desajeitadas de uma criança de apenas 3 anos. A cidade ao redor parecia indiferente à sua dor, ao seu desespero, à tragédia silenciosa que se desenrolava entre uma mãe e seu filho, jogados à própria sorte em uma calçada qualquer. Mamãe, ainda falta muito para chegar? Perguntou Lucas com a voz trêmula, os olhinhos cansados e inocentes, mirando o rosto da mãe como se ela ainda tivesse todas as respostas do mundo. Helena parou. O corpo doía, a alma sangrava. Como explicar a um filho que não há para onde ir? Como dizer que o lar deles agora era o vento, a rua, a incerteza? Ela se agachou lentamente, segurando o filho nos braços com força, como se pudesse protegê-lo da crueldade do mundo apenas com aquele gesto. O corpinho quente dele encostado ao peito dela era a única chama que restava em meio ao frio da realidade. Já estamos quase lá, meu amor.
sussurrou com a voz embargada e o coração em ruínas. Ela mentia, mas era uma mentira que carregava amor, desespero e a esperança de que talvez, só talvez, o amanhã fosse menos cruel. Dentro da bolsa, o celular apagado era mais um símbolo de sua solidão. E mesmo que tivesse bateria, não havia ninguém para quem ligar. Nenhuma amiga, nenhum parente. Depois que se casou com Fábio, o mundo dela encolheu até caber dentro das paredes da casa onde ele mandava. Ele dizia que as amigas eram más influências, que família era perda de tempo, que só ele bastava. E ela acreditou, achando que aquilo era cuidado, que era proteção, que era amor, mas agora, ali estava ela, na rua, com um filho no colo, com R$ 30 na bolsa e nenhuma porta para bater. E como se o céu quisesse participar da dor que ela sentia, as nuvens antes claras se transformaram em um manto cinza e espesso. A chuva caiu sem piedade, molhando tudo ao redor. Cada gota que batia em sua pele parecia gritar verdades que ela tentou calar por anos. Sem hesitar, Helena tirou o próprio casaco e envolveu Lucas, protegendo-o como podia. Sua blusa encharcou num instante, colando-se às costas e fazendo o frio morder a pele. Lucas começou a choramingar baixinho, tentando se aquecer. Mamãe, tô com frio. Helena apertou os olhos, sufocando o próprio choro. Não podia desmoronar, não agora. Beijou a testa úmida do filho, sentindo o cheiro do sabonete infantil misturado ao cheiro de chuva e medo. Vai ficar tudo bem, meu amor. Vai ficar tudo bem, disse, com a voz embargada mais para si mesma do que para ele. Ela seguiu andando, os braços envolvendo Lucas com toda a força que ainda tinha. As pernas doíam, o corpo tremia, mas o amor dela era mais forte que tudo aquilo. Pessoas passavam por ela com guarda-chuvas coloridos e passos apressados. Algumas a olhavam de relance e desviavam o olhar, como quem não quer ver o sofrimento alheio. Outras sequer a notavam, como se ela não existisse, como se ela fosse apenas mais um vulto cinza na paisagem molhada de uma cidade que não perdoa os fracos. Mas ela existia. E por mais que o mundo insistisse em ignorá-la, ela ainda estava ali, de pé, com o filho nos braços, desafiando a tempestade. Porque quando tudo desmorona, o que sobra é a coragem. E Helena, mesmo com o coração em pedaços, carregava dentro de si a coragem das mães que decidem não desistir, mesmo quando ninguém mais acredita nelas, mesmo quando o mundo vira as costas, mesmo quando só resta caminhar na chuva e esperar que em algum canto invisível a esperança esteja escondida, esperando para ser encontrada. Ela continuou caminhando, os pés mergulhados em poças d'água, as roupas encharcadas colando no corpo, pesando como fardos invisíveis. Lucas dormia em seus braços esgotado, agarrado a ela com a confiança cega que só uma criança pode ter. E era justamente essa confiança que mantinha Helena de pé. Ela o protegia com o próprio corpo, tentando resguardá-lo do vento cortante, da garoa que insistia em cair, do mundo que parecia tão cruel para alguém tão pequeno e inocente. A escuridão começava a engolir a cidade. As nuvens pesadas davam lugar a um céu opaco e denso, e a chuva que antes castigava com fúria, agora caía em forma de garoa fria e persistente, como se o sofrimento tivesse mudado de tom, mas não cessado. As luzes da cidade se acendiam pouco a pouco, um espetáculo silencioso que contrastava com a tempestade dentro dela. Enquanto caminhava, Helena passava por ruas movimentadas, vitrines bem decoradas, fachadas quentes de cafés e restaurantes onde as pessoas sorriam e brindavam a vida. Pelas vidraças embaçadas, ela via casais rindo, famílias reunidas em torno de pratos fumegantes, crianças brincando ao redor das mesas, como se o mundo nunca tivesse sido perigoso. Era como se aquele outro universo, feito de luz, calor e segurança, estivesse a apenas alguns passos de distância, mas tão inalcançável quanto uma estrela. E então algo começou a sussurrar dentro dela. Primeiro como um eco distante, depois como um sussurro insistente. Palavras que brotavam da dor, da raiva, do amor, da necessidade de sobreviver. Eu não vou desistir.
Eu não vou desistir. Ela repetia em silêncio, movendo os lábios quase sem som como um mantra sagrado. Cada vez que os olhos se enchiam de lágrimas, ela murmurava de novo. Cada vez que o frio ameaçava dominá-la, que o peso do filho nos braços parecia insuportável, que o mundo gritava que ela não tinha mais valor, ela dizia: eu não vou desistir. E não era só por ela. Era por Lucas, pelo futuro dele, pela certeza de que ele merecia mais do que dormir na rua, mais do que ter medo do escuro, mais do que carregar nos olhos o reflexo da dor da mãe. Ele merecia sonhar, correr, sorrir. E se para isso ela precisasse sangrar cada centímetro de sua alma, ela o faria. Ao longe, o barulho de buzinas, sirenes e risadas parecia zombar da sua solidão. Mas Helena seguiu, passos firmes, mesmo que doloridos. Não sabia para onde ia, nem como seria a próxima noite, mas naquele momento ela entendeu que o que movia uma mãe não era a certeza, e sim o instinto. Não era o destino, era o amor. E enquanto os outros se protegiam sob tetos iluminados e mesas fartas, ela caminhava sob a garoa fria, invisível, ignorada, invisivelmente heróica. Porque naquela noite, mesmo com tudo contra ela, Helena se tornou maior que o medo. Porque pela primeira vez, em meio ao desamparo e à escuridão, ela sentiu uma força que jamais imaginou ter. E essa força tinha nome: resistência. A garoa fria continuava a cair como uma lágrima persistente do céu, e o vento cortante parecia zombar da fragilidade de quem não tinha onde se abrigar. Os braços de Helena já tremiam de exaustão, e Lucas, mesmo dormindo, se remexia inquieto em seu colo, sentindo o desconforto atravessar os sonhos. Com o rosto pálido e os dedos dormentes, ela continuou caminhando, tropeçando entre o cansaço e o desespero, até que avistou uma luz forte à frente. O brilho artificial de um posto de gasolina aberto durante a noite. Ela apertou Lucas contra o peito e acelerou os passos. O cheiro de combustível misturado com o asfalto molhado era estranho, mas naquele momento era sinônimo de esperança. Parou perto da bomba de gasolina, completamente encharcada. Os cabelos colados ao rosto, os pés pesando como blocos de concreto. O frentista, um homem simples de meia-idade e uniforme manchado de óleo, a observou por alguns segundos, surpreso com a cena. Não era comum ver uma mulher como ela, jovem, com uma criança no colo, perambulando sozinha na madrugada fria. Ele largou a mangueira de abastecimento e caminhou até ela, olhando ao redor como se procurasse por alguém que a acompanhasse. "Senhora", ele disse com a voz baixa e hesitante, "a senhora está bem? Está sozinha com um menino nesse tempo?" Helena assentiu com um movimento quase imperceptível. Não tinha forças para palavras. Seus olhos vermelhos e o tremor do corpo diziam tudo. O homem hesitou por um momento. Depois estendeu a mão e apontou para os fundos. "Olha, ali atrás tem um banheiro de funcionário. Não é grande coisa, mas é seco. Tem um cobertor limpo lá. A senhora pode ficar um pouco, pelo menos até essa chuva passar. É o que eu posso fazer agora." Ela apenas assentiu com um sussurro rouco de obrigada e seguiu até os fundos, guiada por aquela fagulha de humanidade que ainda resistia no mundo. O banheiro era pequeno, com paredes mofadas e um chão de cerâmica gélida, mas parecia um palácio comparado ao que haviam enfrentado até ali. O frentista entregou a ela um cobertor dobrado com cuidado e disse que traria um chá quente em alguns minutos. Ela sorriu com os olhos. Ainda existiam pessoas boas. No canto do banheiro, Helena se ajoelhou e deitou Lucas sobre o cobertor. Ele acordou no mesmo instante, os olhinhos piscando devagar, confusos com o novo ambiente. Olhou em volta, absorvendo o teto descascado, a lâmpada fraca e o som da chuva lá fora. "Mamãe, já chegamos?" perguntou com a voz rouca e inocente, como se aquele pequeno abrigo fosse o destino final da longa caminhada. Helena sentiu o peito apertar, a garganta queimar. Cada palavra dele era como uma flecha no coração. Ela passou a mão devagar nos cachinhos molhados que caíam na testa dele e o beijou com carinho, como se aquele gesto pudesse curá-lo de todo o medo, de toda a insegurança.
Sim, meu amor, já chegamos, sussurrou sorrindo entre lágrimas. Ela se deitou ao lado dele no chão frio, protegendo-o com o cobertor seco, como se aquilo fosse o mais precioso dos tesouros. O coração dela, embora dilacerado, pulsava forte com uma promessa silenciosa. Amanhã, murmurou, acariciando o rosto do filho. Amanhã a mamãe vai encontrar um lugar melhor pra gente. Vai dar tudo certo, eu prometo. E naquela noite, entre azulejos frios e a solidão abafada pelas paredes de um banheiro esquecido, Helena não dormiu. Ficou acordada olhando o rosto tranquilo do filho, mantendo-se firme, porque sabia que o amor dela seria a ponte entre o caos de hoje e a esperança do amanhã. Porque para uma mãe prometer não é apenas falar, é resistir, e ela resistiria, por ele, sempre. Os primeiros raios de sol começavam a se infiltrar pelas frestas da janela suja e embaçada, riscando de dourado o chão de cerâmica fria do pequeno banheiro onde Helena passara a noite com o filho. Lá fora, a chuva finalmente havia cessado, mas dentro dela, a tempestade ainda rugia em silêncio. As roupas, ainda úmidas e coladas ao corpo, denunciavam a longa jornada que enfrentara na véspera. Helena se levantou devagar, sentindo os músculos doerem, as pernas vacilarem sob o peso da exaustão. Mesmo assim, endireitou os ombros, alisou o tecido amarrotado da blusa e ajeitou o cabelo com as pontas dos dedos. Hoje era dia de recomeçar. Com cuidado, aproximou-se do pequeno Lucas, que dormia ainda encolhido no cobertor seco. O rosto dele parecia sereno, alheio ao caos que viviam, como se o calor do colo da mãe tivesse sido suficiente para protegê-lo dos horrores da madrugada. Helena se ajoelhou, afagou os cabelos dele com carinho e sussurrou: "Vamos, meu amor. Já amanheceu." Lucas abriu os olhos devagar, piscando contra a luz suave da manhã. Ela o tomou nos braços com firmeza, ignorando o peso, o frio e o medo. Saíram do banheiro improvisado com passos lentos. O frentista, que já se preparava para encerrar seu turno, os viu se aproximar e sorriu com um olhar carregado de bondade. "Senhora", disse com voz baixa, "se a senhora não tiver onde ficar à noite, pode voltar. Meu nome é José, eu trabalho à noite, e a senhora pode dormir aqui no banheiro. Não é muito, mas é seco e seguro. Em troca, se puder limpar os fundos e os banheiros do posto, e quem sabe ganhe até uma gorjeta." Helena sentiu os olhos marejarem, mas respirou fundo para conter a emoção. Não podia se dar ao luxo de chorar. "Meu nome é Helena e muito obrigada. O senhor está sendo mais generoso do que imagina. Me deseje sorte. Hoje vou procurar um trabalho." O frentista assentiu e Helena virou-se para seguir caminho. "Mamãe, para onde a gente vai?" perguntou Lucas com a voz ainda sonolenta, agarrado ao pescoço dela. Helena parou. Ajoelhou-se ali mesmo na calçada e segurou o rostinho dele entre as mãos. "Mamãe está muito orgulhosa de você, meu amor. Você foi muito forte ontem. Já é um homenzinho. E eu prometo que tudo vai ficar bem. A gente vai encontrar um lugar quentinho e comida gostosa. Mamãe não vai desistir, tá bom?" Lucas sorriu e se enroscou no colo dela. "Eu te amo, mamãe." Essas palavras ecoaram dentro dela como uma brasa viva reacendendo a esperança. Ela não tinha casa, nem trabalho, nem certeza alguma. Mas tinha Lucas, e isso era tudo. Isso era o combustível que a faria andar quantos quilômetros fossem necessários, bater em quantas portas o destino mandasse, até encontrar um caminho. Ela saiu andando com passos trêmulos, ainda machucada pela noite mal dormida, mas com o coração carregado de propósito. Subiu e desceu ladeiras, entrou em avenidas movimentadas, passou por lojas, mercados, salões de beleza, escritórios, padarias e, principalmente, restaurantes. Cada lugar era uma nova chance, cada gerente uma nova esperança. Ela falava com educação, oferecia os braços para qualquer serviço, cozinha, limpeza, entrega, o que fosse. Preenchia formulários, entregava cópias amarrotadas do RG, falava sobre sua experiência anterior. Mas tudo desabava quando os olhos dos contratantes caíam sobre Lucas, silencioso no colo da mãe, com a cabeça encostada no ombro dela. "Antes, senhora, não aceitamos crianças no ambiente de trabalho", diziam com sorrisos constrangidos. "A senhora tem com quem deixá-lo?" "Eu ainda não."
Mas estou tentando resolver. Lamento, sinto muito. Mas assim não será possível. Aquelas palavras repetidas como um mantra cruel penetravam como facas, e cada não parecia mais pesado que o anterior. Ainda assim, ela não desistia. Era a mãe que levanta mesmo sem forças, que caminha mesmo sem direção, que sonha mesmo sem ter onde dormir. Porque dentro do coração de Helena, uma única certeza permanecia. Enquanto ela respirasse, enquanto Lucas sorrisse, enquanto o sol insistisse em nascer, havia esperança. Helena sentia o peito apertado a cada passo. O cansaço era uma camada a mais de roupa grudada ao corpo, mas ao contrário da blusa molhada que secava com o vento, a exaustão parecia não ter trégua, não ter cura, não ter descanso. Com o pequeno Lucas pesado em seus braços, ela caminhava pelas ruas iluminadas pelas vitrines brilhantes que não lhe pertenciam. O estômago dela já não reclamava mais de fome. Aprendera a silenciar suas vontades para não roubar o pouco que tinha do filho. Quando os pés dela pararam diante de uma pequena lanchonete de esquina, Helena respirou fundo. Olhou para Lucas, tão inocente, tão tranquilo, mesmo sem saber que tudo o que ele comia vinha de sacrifícios que ela jamais contaria em voz alta. Com o coração latejando de dor, Helena passou a mão esquerda pelo rosto para limpar o suor e a poeira da cidade, quando então seus olhos se fixaram em algo que brilhou, pequeno, singelo, mas pesado como um fardo: a aliança de casamento. Aquela argola fria que um dia significou promessa de amor e proteção, agora era apenas um símbolo morto de tudo que ela perdera. Sem hesitar, segurou firme a mão e com um gesto seco retirou a aliança. O metal gelado na palma da mão parecia zombar dela, relembrando os beijos, as juras e, por fim, os gritos e socos. Helena ergueu o queixo, apertou Lucas contra o peito e entrou na loja de penhor da esquina seguinte. O atendente, um homem gorducho e apático, não fez perguntas, apenas pesou o anel na balança, avaliou e empurrou algumas notas amarrotadas para ela. Era tudo o que restava de um casamento que prometera ser eterno. Do lado de fora respirou o ar úmido da noite que caía, engolindo em seco o gosto de amargura. Pelo menos agora tinha o suficiente para garantir comida para Lucas por mais alguns dias. Nada mais importava, nem a vergonha nem o passado. Tudo o que existia era aquele instante, a necessidade de manter seu filho alimentado e vivo. A noite chegou tão silenciosa quanto a fome. Sem ter para onde ir, Helena voltou ao posto de gasolina. O frentista, sempre com um olhar bondoso, apenas acenou com a cabeça quando a viu se aproximar. Sabia que ela não tinha encontrado nada. Sabia que a cidade grande é surda ao clamor dos fracos. Helena ajeitou Lucas no canto do banheiro, envolvendo-o com cuidado no cobertor fino que ainda conservava o cheiro do posto. Um cheiro de querosene misturado a produto de limpeza, mas que agora era sinônimo de abrigo. Beijou sua testa quente, sentindo a respiração dele suavemente roçar seu pescoço. Enquanto Lucas dormia, Helena pegou o balde, o esfregão, a vassoura, os panos e começou a limpeza. Lavava banheiros, esfregava pisos, limpava as portas de vidro engorduradas de dedos desconhecidos. O corpo protestava a cada movimento, os joelhos ardendo, as costas queimando, as mãos rachadas de tanto esfregar. Mas a mente, essa não cedia. Ela não chorava, não reclamava, não amaldiçoava a vida, apenas respirava fundo, ajeitava a franja suada na testa e recomeçava. Nos dias seguintes, cada centavo que ganhava em gorjetas era para comprar pão, leite, um iogurte simples para Lucas. Para si mesma, nada além de uma garrafa de água ou um café amargo quando o corpo ameaçava desabar. Procurava creches durante o dia, mas tudo exigia papelada. Comprovante de residência, carteira assinada, documentos que provassem uma estabilidade que ela não tinha. Cada negativa era um tapa invisível, mas que ela recebia em silêncio, engolindo o gosto de ferro na boca, sempre voltando para o posto à noite para repetir a rotina. Certa madrugada, depois de mais um turno, Helena entrou no banheiro silencioso. O relógio na parede marcava quase 3 da manhã. Lucas dormia encolhido, com o cobertor fino puxado até o queixo.
O peito dela se apertou ao vê-lo tão frágil naquele chão frio. Ela se ajoelhou, passou a mão pelos cachinhos dele, afastando-os da testa suada. "Durma bem, meu homenzinho", sussurrou com a voz embargada de cansaço e amor. "A mamãe volta já." Afastou-se devagar, fechou a porta do banheiro e encostou as costas na parede do corredor iluminado por lâmpadas fluorescentes que zumbiam num tom monótono. Pegou o esfregão, respirou fundo. Seus braços tremiam, as pernas quase não respondiam, mas dentro dela ainda pulsava algo que não se deixava morrer: esperança. Porque ela limparia cada centímetro daquele chão, daquele bairro, daquela cidade inteira, se fosse preciso. Faria o que ninguém queria fazer. Engoliria todo o orgulho, só para que, um dia, Lucas não precisasse dormir em um banheiro de posto de gasolina. E assim, no silêncio da madrugada, entre cheiros de produto de limpeza e respingos de água suja, Helena provava ao mundo, e a si mesma, que não há força maior do que uma mãe disposta a vencer. Mas naquela manhã, quando o cansaço parecia sufocar até mesmo a esperança, algo inesperado interrompeu o silêncio abafado do banheiro. 3 toques suaves na porta, uma breve pausa, e depois uma voz conhecida, mansa, carregada de uma bondade que Helena aprendera a respeitar nos últimos dias. "Senhora Helena", chamou o frentista, seu José, com a timidez de quem não queria invadir o pouco de privacidade que ela ainda tinha. "Eu trouxe uma coisa para a senhora." Helena, ainda sentada no chão, descansando a cabeça contra a parede fria, despertou do torpor. Com cuidado para não acordar Lucas, que cochilava apoiado em sua perna, ela se levantou, ajeitou o cabelo atrás das orelhas e abriu a porta rangente. Do outro lado, seu José, com o uniforme amassado, segurava um panfleto dobrado com cuidado, como se fosse um bilhete premiado. "Achei que isso podia ajudar", disse ele, estendendo o papel para ela. Helena segurou o panfleto com as mãos rachadas, olhando para as letras impressas, como se não acreditasse que estivessem ali de verdade. Na parte de cima, em negrito, uma promessa que parecia um sussurro de esperança. "Contratamos faxineiras, sem necessidade de experiência." Ela engoliu em seco, tentando conter o nó que se formava na garganta. "Master Clean", murmurou, lendo em voz alta, quase como quem prova o sabor de uma palavra nova e boa. Seu José coçou a cabeça, meio envergonhado. "Eles cuidam de limpeza em prédios comerciais, escritórios, clínicas. Não é nada chique, mas é emprego certo, carteira assinada. Se a senhora conseguir isso, talvez até uma creche aceite o menino. É melhor do que varrer posto de madrugada." Helena piscou várias vezes, tentando conter as lágrimas que insistiam em se formar. Ela olhou para Lucas, que agora, meio acordado, rabiscava super-heróis improvisados em pedaços de papelão amassado, completamente alheio ao peso que a vida da mãe carregava. "Obrigada, seu José", disse ela, segurando o panfleto com força, como se aquilo fosse a chave de uma porta trancada havia muito tempo. "Obrigada de verdade. Vou agora mesmo." José apenas assentiu, um sorriso cansado surgindo nos lábios. "Vai dar certo, dona Helena." "Eu sei que vai." Poucas horas depois, sem esperar mais um segundo, Helena segurava Lucas pela mão, atravessando ruas e avenidas, pegando 2 ônibus lotados para cruzar a cidade. O calor dentro do ônibus era sufocante, o ar pesado, e Lucas, mesmo tentando ser forte, deixava o corpo pender de sono e cansaço, suas perninhas tropeçando entre as paradas. Toda vez que o menino reclamava baixinho, Helena abaixava, ajeitava o cabelo dele e sussurrava ao ouvido: "É só mais um pouquinho, meu amor. A mamãe prometeu, lembra? A mamãe vai conseguir." Enquanto o ônibus sacolejava, ela mantinha os olhos fixos no panfleto amassado em sua mão suada, como se cada palavra impressa ali fosse uma âncora para o futuro que ela se recusava a abrir mão. Pela primeira vez em muito tempo, a esperança pulsava mais alto que o medo. E dentro dela, silenciosa, mas poderosa, repetia para si mesma como um voto sagrado: "Eu não vou desistir." O prédio da Master Clean erguia-se à frente de Helena como uma promessa majestosa de um futuro melhor, ou como uma muralha silenciosa pronta para barrar mais um sonho.
O saguão era amplo. O piso de mármore polido refletia as luzes suaves do teto, e um perfume delicado de lavanda preenchia o ar, contrastando violentamente com o cheiro de querosene e sabão barato que impregnava as mãos dela há dias. Com Lucas ao seu lado, segurando firme sua mãozinha pequena, Helena respirou fundo, ajeitou o cabelo desalinhado e caminhou até a recepção. A jovem atrás do balcão a recebeu com um sorriso automático, treinado, e estendeu um formulário e uma caneta. Helena sentou-se em uma das poltronas macias do canto. O contraste com os bancos de concreto do posto de gasolina quase fez as lágrimas virem à tona. Mas ela conteve. Precisava estar forte, mesmo quando tudo dentro dela tremia. Com dedos ásperos e trêmulos, começou a preencher cada linha. Nome completo, emprego anterior, experiência. Até ali, tudo corria bem. Tudo parecia possível. Mas então vieram as perguntas que rasgavam sua coragem como papel molhado. Endereço fixo, filhos, dependentes. A caneta parou sobre o campo do endereço. O coração de Helena disparou. Ela olhou para Lucas, sentado no chão ao lado de sua cadeira, concentrado em rabiscar heróis em um pedaço de jornal amassado. Respirou fundo e, com o peito apertado, deixou o espaço em branco. Já na pergunta seguinte, não tinha como negar. Filhos? Ela marcou com um X firme. Ao terminar, sentiu as mãos suarem. Releu tudo como se cada letra pudesse decidir seu destino. Com a garganta seca, levantou-se e entregou o formulário à recepcionista. A jovem pegou o papel com a mesma delicadeza profissional de antes, mas seu olhar logo desceu até o final da folha e parou. O sorriso dela diminuiu um pouco, dando lugar a um semblante que misturava desconforto e pena. Senhora, disse, a voz mansa, mas implacável. A senhora esqueceu de preencher o endereço. Helena engoliu em seco, a língua presa no céu da boca. A voz saiu baixa, trêmula, quase como um pedido de desculpas à vida. Eu não tenho um endereço fixo ainda, mas estou tentando. E não tenho com quem deixar meu filho por enquanto, mas posso resolver isso logo. A jovem balançou a cabeça devagar, com um ar ensaiado, de quem já dissera aquilo a muitos outros antes dela. Sinto muito, senhora. Infelizmente, precisamos que todos os funcionários tenham residência fixa e disponibilidade integral. Ela forçou um sorriso cordial, devolvendo uma ponta de esperança que já estava morta. Entraremos em contato caso surja uma vaga. Helena forçou um aceno, engolindo o choro que ameaçava escapar. Aquele prédio tão grandioso, de repente parecia maior que o mundo, e ela pequena demais, esmagada por uma burocracia fria. Enquanto tentava organizar os pensamentos para ir embora, algo interrompeu o desespero silencioso que se formava em seu peito. Um homem atravessou o saguão. Nada nele chamava atenção à primeira vista. Calça jeans simples, camisa azul marinho de mangas dobradas, postura firme. Mas quando seus olhos caíram sobre Lucas, aquele menino franzino, ainda rabiscando heróis com lápis quebrados, o homem parou. Observou, analisou. Depois ergueu o olhar para Helena. Foi apenas um segundo, mas naquele segundo parecia que ele via tudo. O cansaço no rosto dela, a fome camuflada por trás do sorriso, a miséria vestida de dignidade. Ele inclinou a cabeça num cumprimento discreto, como quem entendia mais do que deixava transparecer, e seguiu adiante, desaparecendo atrás de uma porta de vidro que se fechou silenciosa como uma promessa não dita. Helena segurou Lucas no colo, tentando conter as lágrimas que queimavam a borda dos olhos. Sabia, no fundo, que ninguém ligaria. Sabia que voltaria para o posto, para o chão frio do banheiro, para o cheiro de gasolina e os sonhos sufocados por contas que não podia pagar. Mas mesmo assim, apertou o filho contra o peito, respirou fundo e saiu pela porta giratória com a cabeça erguida. Porque embora o mundo insistisse em fechá-la para ela, Helena ainda carregava dentro de si o único endereço que nunca perderia. O amor inabalável por Lucas que a fazia recomeçar. Toda manhã, toda noite, todo instante. Com Lucas adormecido em seu colo,
O balanço suave do ônibus e o som abafado do motor eram quase um convite para que Helena, por um minuto, descansasse os olhos. Mas a mente dela não se permitia ceder. Enquanto olhava pela janela, o vai e vem da cidade grande, as lojas fechando suas portas, os faróis vermelhos refletindo na calçada molhada, Helena sentia o peito apertado pela incerteza. O panfleto amassado da Master Clean ainda estava dentro da bolsa, como uma lembrança cruel de mais uma tentativa frustrada. Ela suspirou fundo, ajeitando o corpinho quente de Lucas mais firme contra o peito, embalando-o com carinho, passando os dedos nos cachinhos macios dele, como se ali estivesse toda a força que precisava para não desabar. Tentou não pensar no banheiro do posto, no chão frio nas madrugadas varrendo sujeira alheia por trocados. Tentou se convencer de que, de alguma forma, as coisas precisavam mudar. Então, no meio desse turbilhão de pensamentos, um som inesperado cortou o silêncio abafado do ônibus. O toque do celular. Tão improvável que Helena demorou alguns segundos para perceber que vinha de sua bolsa. Com dedos trêmulos, quase sem acreditar, puxou o aparelho riscado e atendeu. A voz embargada de quem não tinha mais esperança em coisa alguma. "Alô?" murmurou baixo, tentando não acordar Lucas. Do outro lado, uma voz feminina, educada, clara como um sopro de vida. "Senhora Helena, aqui é da Master Clean. Estamos ligando para informar que a senhora foi selecionada para preencher a vaga de faxineira." Helena arregalou os olhos. O coração pulou tão forte que pareceu acordar todos os pedaços dela que a exaustão tinha adormecido. Espera. Sério? Tem certeza?" A voz dela saiu trêmula, quase um sussurro. A atendente sorriu do outro lado, a alegria transbordando mesmo através da linha fria do celular. "Sim, senhora. E fique tranquila. Se precisar trazer o seu filho, tudo bem também. Já estamos providenciando um local seguro para ele ficar enquanto a senhora trabalha." Um soluço contido escapou dos lábios de Helena. Ela cobriu a boca com a mão livre, tentando conter a enxurrada de lágrimas que dessa vez não eram de dor, mas de um alívio tão grande que parecia esmagar seu peito. "Muito obrigada", murmurou a voz quebrada, mas carregada de gratidão. "Muito obrigada pela oportunidade. Eu prometo que vocês não vão se arrepender." Do outro lado, a mulher ainda respondeu com gentileza. "Temos certeza disso, dona Helena. Nos vemos amanhã cedo?" Helena apenas assentiu, mesmo sabendo que ninguém a via. Desligou o celular com mãos trêmulas, encostou a testa na janela fria do ônibus e apertou Lucas mais forte contra si. Sentiu o coração dele batendo devagar, tranquilo, protegido. Pela primeira vez em muito tempo, ela também deixou o próprio coração descansar, só por um instante. Ali, no meio do barulho dos motores, dos freios rangendo, do cheiro de asfalto úmido, Helena soube. A porta que precisava estava finalmente aberta. E nada, nem o passado, nem a pobreza, nem o medo, seriam capazes de fechá-la outra vez. Na manhã seguinte, Helena respirou fundo antes de atravessar a porta giratória da imponente sede da Master Clean. O mesmo saguão, que na última visita parecia uma muralha intransponível, agora era o portal para um recomeço. Ela entrou, segurando Lucas firme no colo. Ele, agarrado em seu pescoço, sorria, confiante na mãe que sempre fora seu abrigo, mesmo quando o mundo parecia não ter teto algum para eles. "Helena, vou te mostrar tudo direitinho, tá bom?" disse Eliana, indicando prateleiras bem organizadas com baldes, vassouras, panos macios e produtos de limpeza etiquetados. Tudo limpo, tudo no lugar, tudo diferente dos improvisos do posto de gasolina. Em seguida, Eliana a conduziu até uma porta de vidro fosco no final de um corredor iluminado. Do outro lado, uma sala ampla de paredes claras, decorada com um sofá macio, uma televisão grande ligada em um desenho animado, uma mesinha com blocos de papel branco, lápis de cor e brinquedos de encaixar. Por enquanto você vai ficar trabalhando aqui dentro da sede mesmo", explicou Eliana, apontando o espaço. "Assim, pode ficar de olho no Lucas enquanto faz seu serviço. A gente acredita que quem cuida bem da casa da gente também precisa ter onde cuidar do que é mais precioso." Helena tentou responder, mas a voz falhou.
O nó na garganta era tão apertado que tudo o que conseguiu fazer foi segurar o pequeno Lucas, que imediatamente se soltou de seus braços e correu para a mesa, pegando um lápis de cor como quem pega uma espada de herói. Ela sorriu, enxugou discretamente uma lágrima, arregaçou as mangas do uniforme novo que Eliana lhe entregara e foi para o trabalho. O balde de água quente, o rodo, o pano úmido, todos eram agora instrumentos não de sofrimento, mas de esperança. Esfregou o chão até que as juntas dos dedos reclamassem. Carregou sacos de lixo pesados até o depósito, limpou maçanetas, lavou cada canto de vidro até que pudesse ver o próprio reflexo sem vergonha alguma. Em um intervalo rápido, enquanto passava o pano em uma porta de vidro, Helena levantou os olhos e lá estava ele novamente, o homem do saguão. Parado no corredor, discreto, observava-a em silêncio. Assim que os olhares se cruzaram, ele fez um leve aceno de cabeça, sério, respeitoso, como quem dizia sem palavras que via nela algo além de uma faxineira. Helena, surpresa, retribuiu o gesto com um aceno tímido, sem saber ao certo quem ele era. Talvez um gerente, talvez alguém importante. Não importava. Naquele momento, tudo o que ela queria era continuar. Um dia de cada vez, um chão limpo de cada vez, um sorriso de Lucas a cada nova hora que passava segura, protegida, dentro de um lugar onde ninguém gritava com ela. Quando as costas latejavam e as mãos queimavam pelo atrito com produtos fortes, Helena fechava os olhos por um segundo e se lembrava. Atrás daquela porta de vidro, no final do corredor, estava seu filho, brincando, desenhando seus heróis coloridos, livre de qualquer medo. Ali, entre baldes de água, detergente e esfregões, Helena entendeu que dignidade não mora no tamanho do trabalho, mas na grandeza de quem faz. E ela faria tudo, faria bem feito, porque cada azulejo limpo, cada vidro sem mancha, era também um degrau que ela subia para garantir que Lucas jamais precisasse carregar o peso que ela carregava agora. Mas ela engolia o cansaço, prendia o choro e sorria para Lucas, sempre sorria para ele. No fim do turno, quando a exaustão já pesava em cada músculo do corpo e as mãos ardiam com cortes finos de tanto esfregar detergente em pisos duros, Helena guardava os materiais de limpeza no depósito, pensando em como seria voltar para o banheiro do posto de gasolina mais uma noite. O pensamento da cerâmica fria, do barulho de bombas de combustível do lado de fora, do medo sempre à espreita, tudo isso a corroía por dentro. Foi quando Eliana, a supervisora, se aproximou com passos firmes, segurando uma prancheta contra o peito. O olhar dela era de quem carrega uma notícia guardada no coração, pesando cada palavra para não ferir. Helena, começou com a voz suave. Estamos muito satisfeitos com o seu trabalho. Na verdade, todos aqui ficaram impressionados com sua dedicação, sua força. E... bem, queremos lhe oferecer algo. Helena ergueu os olhos devagar, confusa. O corpo dizia para agradecer, mas a mente, marcada pela desconfiança de quem já foi humilhada demais, queria perguntar por quê. Ainda assim, ficou em silêncio, ouvindo. Nos fundos da sede, continuou Eliana, temos um quarto simples com um banheiro. Não é luxuoso, mas é limpo, seguro. Você e o Lucas podem ficar lá, pelo menos até encontrarem um lugar melhor para recomeçar. Por um segundo, Helena sentiu o mundo parar. O chão gelado do posto desaparecia da mente, substituído pela imagem de uma cama de verdade, um teto silencioso, um banheiro só deles, um quarto para chamar de lar, ainda que fosse provisório. Mas algo dentro dela, um instinto que aprendeu a ouvir depois de tantas decepções, a fez hesitar. Por que tanta generosidade? Por que ela? Mas o cansaço, esse monstro que cobra juros altos de quem nada tem, falou mais alto. Eu aceito, murmurou a voz trêmula, os olhos brilhando com lágrimas que ela não sabia se eram de alívio ou medo. Eliana sorriu, como quem confirma uma escolha certa, e fez sinal para que a seguisse. Atravessaram corredores largos até uma porta discreta no final de um anexo. O quarto era simples, sim, mas para Helena era um palácio. Cama de casal, lençóis limpos, um guarda-roupa de madeira clara, uma mesinha, uma mini geladeira
e um banheiro com chuveiro quente. Tudo o que ela e Lucas precisavam para dormir sem medo, sem o cheiro de gasolina misturado ao vento da rua. E aqui está o seu vale-refeição, disse Eliana estendendo um cartão magnético. Na esquina tem um restaurante simples, mas a comida é ótima. Considere um pequeno bônus, tá bem? Helena pegou o cartão, com a voz embargada de tanta gratidão engasgada na garganta. Muito obrigada, de coração. Eliana sorriu, apertou de leve o braço dela e se despediu. Quando a porta se fechou, o quarto ficou em silêncio. Um silêncio tão suave, tão íntimo, que Helena sentiu um medo estranho brotar. Medo de estar sonhando, medo de tudo desmoronar na manhã seguinte. Sentou-se na cama, passando a mão pelos lençóis como quem confirma que é real. Foi então que Lucas, sentadinho no tapete, levantou um de seus desenhos para mostrar à mãe. Helena se aproximou, ainda respirando aquele momento de paz que a envolvia como um cobertor morno. Pegou o papel das mãos pequenas do filho e seu coração congelou. Era um desenho simples, mas forte. Uma mulher, o rosto marcado por traços de tristeza, e ao lado dela, um homem, os olhos escuros, a boca dura, a raiva evidente até nos rabiscos infantis. Não havia dúvidas. Era ela. Era Fábio. Era o passado que ela tentava enterrar sob baldes de sabão e promessas de recomeço. Helena segurou o papel, os dedos tremendo, o peito apertando de dentro para fora. Lucas, inocente, explicou com a voz infantil que perfurava qualquer defesa. Mamãe, o moço lá na sala de TV disse que ele também fez um desenho assim quando era pequeno, igualzinho. Helena ergueu o olhar devagar, sentindo um calafrio percorrer suas costas. O moço? Que moço? Seu coração disparou, empurrando memórias e medo de volta à superfície. O que significa esse desenho, meu amor? Perguntou a voz vacilante. Lucas, com a simplicidade cruel das crianças, respondeu enquanto abraçava suas pernas. É você e o papai. Quando ele brigava com você, mamãe. As lágrimas vieram sem aviso, quentes, grossas, caindo sobre o desenho. E ainda assim, mesmo com a dor rasgando dentro dela, Helena soube, com cada fibra do seu corpo exausto. Ali, naquela cama limpa, com aquele vale-refeição na mão, com Lucas rabiscando uma folha de papel protegido, o ciclo estava mudando. Porque ela estava mudando. E porque alguém, em algum lugar, parecia disposto a garantir que essa mudança fosse real. Naquele mesmo momento, enquanto Helena enxugava discretamente as lágrimas que manchavam o desenho de Lucas, em um ponto alto da cidade, muito acima do barulho das ruas e da rotina apressada, um homem permanecia imóvel, enterrado nas próprias memórias. O escritório onde ele estava era amplo, decorado com móveis de linhas retas, madeira nobre, mármore frio. O ar carregava o perfume suave de lavanda, o mesmo que impregnava cada corredor da Master Clean. Leonardo Pontes, dono de tudo aquilo, milionário celebrado em revistas de negócios e admirado por sua trajetória de superação, estava sentado em uma poltrona de couro preto atrás de uma mesa impecável. Mas, naquele instante, todo o luxo à sua volta era apenas um cenário silencioso para um turbilhão que o rasgava por dentro. Com os cotovelos apoiados na mesa, as mãos entrelaçadas na frente do rosto, o maxilar tenso como pedra, ele deixava a mente vagar para um tempo que jamais conseguira enterrar de verdade. Em sua memória, voltavam imagens que insistiam em sangrar, mesmo depois de anos de conquistas. Ele via, como se fosse agora, a mulher frágil, sua mãe chorando enquanto segurava firme o corpinho dele, ainda tão pequeno, escondido sob um casaco fino numa noite de vento cortante. Via a porta de casa batendo. Ouvia uma voz masculina, alta, feroz, cuspindo palavras que cortavam mais do que socos. Depois o som dos passos rápidos de sua mãe, correndo pelas calçadas desertas. O rosto dela manchado por hematomas, os soluços abafados no cabelo dele, para que não ouvisse o choro de quem não tinha saída. Lembrava-se de como, nas madrugadas, assistia sua mãe esfregar o chão de um hotel de beira de estrada, as mãos dela vermelhas, a coluna dobrada, enquanto ele ficava num canto, enrolado num cobertor tão fino
que mal protegia do vento que se infiltrava pelas frestas. Ele rabiscava pedaços de papelão para fingir que era apenas mais uma criança normal, mas dentro dele sabia que não era. Sabia que não tinha ninguém, quase ninguém. Uma única vez, só uma, alguém que passava por ali lhe deixou um pequeno carrinho de brinquedo na véspera de Natal. Um gesto tão simples, tão anônimo, que virou toda a base de sua compreensão do que era bondade genuína. Desde aquele dia, uma promessa silenciosa se fixou em seu peito. Quando ele fosse grande, ninguém que merecesse ajuda passaria despercebido por ele. Jamais. Ele jamais planejou interferir no caso de Helena. Não queria misturar o que era dor antiga com a gestão fria e eficaz de seus negócios. Mas no instante em que seus olhos cruzaram com os dela no saguão, cansada, desalinhada, mas de pé, e depois pousaram naquele garotinho segurando firme na barra da blusa da mãe, tudo dentro dele voltou à superfície como uma avalanche. Ele se viu nela e viu a si mesmo em Lucas, pequeno, calado, carregando uma coragem que só quem tem medo demais pode conhecer. Leonardo respirou fundo, passando a mão pelo rosto para tentar varrer as lembranças, mas não conseguiu. Seus dedos bateram levemente sobre a madeira da mesa. Ele sabia que tinha acabado de mudar o curso de 2 vidas. Sabia que não era caridade, não era dívida, era promessa. Promessa feita a uma mãe que já não estava mais aqui para ver quem ele se tornara. Apoiado na memória de quem fora e no homem que era hoje, Leonardo decidiu sem mais hesitar. Faria por Helena e por Lucas tudo o que um dia desejou que tivessem feito por ele e sua mãe. Eles nunca mais dormiriam num chão frio. Nunca mais teriam medo do escuro, do grito, do tapa. Enquanto fosse vivo, enquanto tivesse poder, eles teriam amparo. Porque às vezes, um único gesto de bondade não só salva o outro, mas também cura feridas que a própria vida esqueceu de fechar. Naquela manhã, enquanto o sol filtrava timidamente pelas janelas altas da Master Clean, Helena entrou na sala reservada para Lucas, já imaginando a rotina habitual. O filho sentado no chão, rabiscando papéis velhos com lápis gastos até o toco. Mas, ao abrir a porta, congelou no mesmo instante. Sobre a mesa pequena, ao lado dos blocos de papel, havia uma pilha de revistas infantis coloridas, todas novinhas, cheirando a tinta fresca. Ao lado delas, uma caixa ainda fechada de lápis de cor, reluzente, organizada por cores que pareciam um arco-íris embalado em papelão. E no centro de tudo, um pequeno super-homem de borracha, daqueles que Lucas rabiscava repetidamente, como se ao desenhá-lo criasse no papel um protetor imaginário que lutava por ele e por sua mãe contra todos os monstros do mundo real. Por um instante, Helena ficou imóvel. O cheiro suave de borracha nova encheu o ar, misturando-se ao perfume de lavanda que sempre pairava no prédio. Seus olhos marejaram antes mesmo de ela se dar conta. Lucas, que vinha logo atrás, parou na porta, arregalou os olhos e soltou um gritinho contido, aquele som puro de felicidade que ela não ouvia há muito tempo. "Mamãe", disse ele correndo até a mesa, os olhinhos brilhando como 2 estrelas. "Quem deixou isso aqui?" Ela se virou, engolindo o nó que já queimava na garganta. Tentou responder, mas a verdade era tão simples quanto esmagadora. Ela não sabia. Eu não sei, meu amor." Os olhinhos de Lucas brilharam de uma forma que Helena não via há semanas. Não desde antes da fuga. Não desde os dias em que ainda havia um teto, mesmo que fosse um teto de gritos e medo. Ele tocou o super-homem com cuidado, como se fosse feito de cristal. Depois levantou o rosto para ela, a voz baixa, como quem pede permissão para sonhar. "Posso ficar com eles?" Helena respirou fundo, vencida pela emoção, sentindo que por mais injusto que fosse o mundo, alguém em algum lugar ainda se importava. Ela se ajoelhou, segurou o rostinho dele entre as mãos e assentiu, com um sorriso úmido de lágrimas contidas. "Sim, querido. Claro que pode." Ela o puxou para um abraço apertado, sussurrando no cabelo macio dele, tentando crer nas próprias palavras. "Alguém está cuidando de nós." Lucas a olhou com aquela inocência devastadora
que só uma criança machucada carrega com tanta pureza. É um anjo da guarda, mamãe. Helena respirou, sentindo o peito doer de ternura e medo, mas respondeu num fio de voz. É, meu amor. É como um anjo da guarda. Mais tarde, durante a pausa, quando esfregava o piso com movimentos automáticos, Helena não conseguiu conter a curiosidade. Deixou o balde de água encostado à parede e, ainda segurando o rodo, foi de colega em colega perguntando baixinho. Vocês sabem quem deixou brinquedos na sala do meu Lucas? As respostas eram sempre as mesmas. Olhares surpresos, cabeças balançando, sorrisos de quem gostaria de ter sido o autor. Mas não era. Quando chegou até Eliana, a supervisora apenas deu de ombros, sorrindo com doçura. Talvez tenha sido alguém do escritório. Não sei. Mas é bom, não é? Ele merece. Helena sorriu também, apertando o peito para conter um choro que quase escapava. Murmurou um agradecimento ao vento, como se falasse com o próprio destino. E seguiu o dia sentindo um calor novo florescer dentro do peito. Um calor que ela não sabia dar nome, mas que a fazia acreditar, ainda que com medo, que talvez não estivesse mais tão sozinha. Mal sabia ela que no final do corredor, atrás de uma porta de madeira ligeiramente entreaberta, Leonardo Pontes observava. Imóvel, as mãos cruzadas atrás do corpo, o rosto sério, mas os olhos úmidos de uma memória que insistia em sangrar. Ele recordava a si mesmo pequeno, deitado sobre um cobertor ralo no canto de um corredor de hotel barato, enquanto a mãe, exausta, esfregava azulejos sujos madrugada adentro. Recordava o brilho nos próprios olhos, na única noite em que um hóspede anônimo lhe ofereceu um sanduíche embrulhado em guardanapo de papel. Um gesto tão simples, mas que moldou toda a sua visão do que era compaixão. Ver Lucas segurar aquele super-homem com as mãos trêmulas era ver a si mesmo, anos atrás, segurando um carrinho de plástico velho, como se fosse um escudo contra todo o medo. E ali, em silêncio, Leonardo prometia novamente ao menino que ainda vivia dentro dele. Ninguém mais passaria invisível enquanto ele estivesse por perto. Helena estava ajoelhada no corredor lateral do andar de manutenção, os joelhos pressionados contra o ladrilho frio e úmido. O uniforme azul, já manchado de produto de limpeza, colava-se às costas encharcadas de suor. Em uma mão ela segurava um pano velho. Na outra, um escovão que por alguns segundos deixava de ser ferramenta de faxina para se tornar palco de um pequeno espetáculo. Na soleira da porta, Lucas assistia tudo, agarrado ao batente como quem se agarra à segurança do colo materno. Seus olhos curiosos seguiam cada movimento da mãe. O rosto dele, ainda magrinho, ainda tímido, se iluminava, e esse era o combustível secreto que fazia Helena continuar, mesmo quando o corpo gritava para parar. Olha, Lucas, disse ela forçando uma voz engraçada, rouca de tanto engolir cansaço, mas ainda cheia de vida para o filho. Puxou o escovão para perto do rosto como se fosse um microfone de cantor famoso, direto do palco mais limpinho da cidade, sua mãe estrela do show da limpeza. Ela soltou uma gargalhada alta, um som raro, rouco, quase esquecido dentro dela mesma. Girou o escovão de um lado para o outro, dançou desajeitada, balançando os quadris como se estivesse em um palco iluminado, e fez vozes estridentes, imitando personagens de desenhos que Lucas adorava. O menino, meio sem acreditar, levou a mão à boca para conter o riso, mas não conseguiu segurar. Deixou escapar um risinho puro, cristalino, uma música que ecoou pelos corredores silenciosos da Master Clean. E foi esse som, aquele riso abafado, quase sagrado, que Leonardo Pontes ouviu quando passou pelo armário de utilidades. Tinha descido apenas para confirmar uma remessa de produtos, mas o som o fez parar. Ficou imóvel, encostado à porta entreaberta, segurando a maçaneta com força para não interromper. Pela fresta, viu Helena, ajoelhada no chão áspero, exausta até os ossos, mas radiante para o filho. O suor escorria pela testa, a respiração ofegante levantava o peito dela, mas os olhos... os olhos brilhavam enquanto ela fazia palhaçadas com um escovão sujo, como se fosse o melhor microfone do mundo. E no canto, Lucas, segurando o batente com a mãozinha ainda gordinha de criança,
ria de um jeito que Leonardo conhecia muito bem. Aquela cena atravessou Leonardo como um punhal. O cheiro de desinfetante desapareceu. O som do corredor sumiu. Por um instante, tudo o que existia era o passado se repetindo. Viu sua mãe, curvada no chão engordurado de um hotel barato, cantando para ele com uma vassoura em mãos, improvisando passos de dança entre baldes de água suja. Ele tinha 5 anos. Estava assustado, faminto, mas ria. Ria porque, mesmo sem nada, sua mãe arrancava sorrisos de dentro dele, como quem faz brotar flores no cimento rachado. Leonardo fechou os olhos, sentindo o calor úmido atrás das pálpebras. Recuou um passo, depois outro, até estar longe o bastante para ninguém perceber sua presença. Voltou ao escritório sem pressa, os ombros pesados como concreto, a garganta ardendo como se engolisse cacos de vidro. Sentou-se à mesa de mogno impecável, respirou fundo, apoiou os cotovelos sobre o tampo gelado e esfregou o rosto com as mãos grandes. Mas não era o trabalho, nem o peso da responsabilidade que o esmagava por dentro. Eram as lembranças. O eco da voz da mãe que ainda vivia nele, dizendo que um dia tudo seria diferente. E agora, ali estava ele, no topo do mundo, vendo uma história quase idêntica repetir-se sob seu teto. E enquanto Helena fazia Lucas rir com um escovão velho, Leonardo, no silêncio de sua fortaleza luxuosa, sentia-se pela primeira vez em muito tempo frágil como o menino que foi. 3 dias depois, o céu, que parecia segurar suas nuvens por compaixão, não aguentou mais. Abriu-se com força total, despejando uma tempestade que mudaria tudo. Era quase 19 horas, e a maior parte da equipe já havia se dispersado, fugindo das nuvens carregadas que horas antes sussurravam promessas de tempestade. Mas Helena ainda estava ali. Sempre era a última a sair, sempre fechando as portas que outros apenas cruzavam de passagem. Ela ajustou o casaco fino, que mais parecia um pano rasgado contra aquele vento gelado, e ergueu Lucas no colo. O menino encolhido apertou o rosto no pescoço dela, buscando ali um calor que a noite parecia querer roubar. Helena respirou fundo, engolindo o medo de enfrentar a rua alagada sem guarda-chuva, sem carro, sem ninguém. Mas não sem coragem. Nunca sem coragem. Deu o primeiro passo para fora da porta lateral, deixando para trás o abrigo seco dos corredores da empresa. O vento cortou seu rosto como navalhas geladas. A chuva, espessa e barulhenta, mergulhou-os num segundo. Ela apertou ainda mais Lucas contra o peito, sentindo o corpinho dele tremer, mas não ouviu reclamação alguma. Só o silêncio confiante de quem sabia que a mãe era capaz de tudo. Então, quando já estava rendida à ideia de enfrentar aquela água toda, uma sombra se moveu silenciosa ao seu lado. Ela parou, confusa. Antes que pudesse entender, um estalo suave cortou o som da chuva. Um grande guarda-chuva negro se abriu, como um teto improvisado erguido entre eles e a fúria do céu. Helena virou o rosto, a respiração curta, o coração batendo alto como tambor. Ali, tão próximo que podia ouvir a respiração dele, estava Leonardo. O homem do saguão, o olhar sério por trás de cada corredor, o mesmo que ela agora entendia, ainda que não ousasse dizer em voz alta, ser o anjo que povoava o imaginário de Lucas. Ele não disse nada de imediato. Apenas segurou o cabo do guarda-chuva com firmeza, sem se importar que a manga de sua camisa social já se molhasse com as gotas que escorriam pelo braço. Juntos, caminharam em silêncio pelo asfalto encharcado, o som das gotas espancando a lona acima deles. Mas ali debaixo, entre ele, Helena e Lucas, era como se o mundo tivesse suspendido a própria respiração. Lucas, aconchegado entre os braços da mãe, olhou para Leonardo com aqueles olhos enormes, tão parecidos com os de um menino que ele mesmo um dia fora. O olhar do garoto parecia perguntar tudo o que a boca não sabia formular. Quando chegaram ao limite do estacionamento, onde a calçada afundava em poças barrentas, Leonardo parou. Virou-se de frente para ela, os olhos escuros fixos nos dela. Nenhuma rigidez corporativa, nenhuma pose de executivo, apenas a verdade crua de um homem que sabia exatamente o que era andar sem teto quando mais se precisava de abrigo.
Ele estendeu o guarda-chuva, fechando de leve a mão dela sobre o cabo, como se passasse um escudo invisível. A voz dele, baixa, firme, mas carregada de algo mais profundo do que qualquer protocolo de chefe para a funcionária, soou quase como uma confissão. Nenhuma mãe que se esforça tanto para fazer a coisa certa sozinha não merece andar na chuva. Não esperou agradecimentos. Não permitiu explicações. Apenas virou-se, enfiou as mãos nos bolsos e caminhou de volta para dentro, sem se importar com a chuva que agora caía livre sobre seus ombros largos. Helena ficou ali, imóvel, sentindo o calor que brotava do peito dela contrariar o frio cortante que ainda rodopiava ao redor. Segurou o guarda-chuva com força numa mão, Lucas aconchegado na outra, e permitiu-se fechar os olhos por um instante. No fundo da mente, uma frase florescia. Alguém está cuidando de nós. Foi então ali mesmo, ainda parada na beira do estacionamento, enquanto a chuva amansava debaixo do guarda-chuva, que Helena sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Mas não era frio, não era vento. Era a consciência latejante de algo que estivera ali o tempo todo, escondido à vista de todos, mas que ela nunca ousara encarar de frente. Enquanto Lucas respirava quietinho no seu colo aconchegado, Helena fitava a porta de vidro por onde Leonardo desaparecera segundos antes, como uma sombra que vem e vai quando mais se precisa dela. Uma cena se desenrolou em sua mente como um filme sem cortes. Ele parado no saguão no dia da entrevista, o aceno silencioso quando ela saía derrotada, o homem imóvel no corredor enquanto ela limpava vidros, o vulto discreto que parecia sempre surgir nos momentos em que ela, exausta, ainda encontrava fôlego para fazer Lucas sorrir. Segurou o guarda-chuva com força, apertando o cabo até os nós dos dedos ficarem brancos. Lucas, já meio sonolento, se acomodou melhor no casaco dela, alheio às perguntas que fervilhavam na mente da mãe. Quem era ele, afinal? Ela fechou os olhos por um segundo tentando entender. Sentiu a pergunta queimando por dentro. Era bondade? Caridade? Pena? Ou havia algo mais? Algo que explicasse o jeito como ele a olhava, mas como quem reconhece um retrato antigo, um espelho de um tempo que já passou, mas nunca cicatrizou. Abriu os olhos. Na ponta dos pés, Lucas dormia encostado no ombro dela, o super-homem de borracha seguro na mãozinha, como um amuleto. Helena suspirou, apertou-o mais forte contra o peito e, com passos lentos, atravessou a rua alagada, levando na mente apenas uma certeza. Ela precisava saber. Quem era ele? Quem era aquele homem que surgia como sombra, mas deixava rastros de cuidado tão precisos? E, acima de tudo, por que parecia entender tão bem a dor de quem carrega o mundo sozinho? Naquela manhã, o céu amanheceu limpo como se a tempestade da noite anterior fosse apenas um pesadelo que a madrugada levou embora. Helena acordou cedo, o corpo ainda reclamando da rotina pesada, mas o coração pulsava de forma diferente. Desde que segurara aquele guarda-chuva, não conseguia tirar da mente o vulto silencioso que parecia pairar sobre ela e Lucas como uma promessa muda de proteção. Enquanto Lucas rabiscava seus super-heróis num canto da salinha de descanso, Helena decidiu limpar os corredores do setor administrativo, uma tarefa que até então evitava por achar que era território de supervisores e secretárias de salto alto. Mas hoje algo a empurrava para lá. Um impulso teimoso, uma intuição que dizia que as respostas estavam escondidas atrás daquelas portas de vidro fosco. Com o balde de água morna e o rodo em mãos, ela começou a esfregar o piso de mármore, cada movimento fazendo eco nas paredes silenciosas. A cada porta que passava, sentia seu peito apertar, como se atrás de alguma delas estivesse guardado o segredo que ainda não tinha coragem de nomear. Foi quando, na metade do corredor, ela ouviu vozes abafadas. Parou. Reconheceu de imediato o timbre firme de Eliana, a supervisora, misturado a uma voz masculina que fez seu estômago se contrair de um jeito estranho. Aproximou-se devagar, a respiração curta, o rodo ainda na mão, fingindo limpar uma mancha imaginária próxima à porta entreaberta. "Não, Sr. Pontes", dizia Eliana, em tom respeitoso.
Já verifiquei tudo. O relatório do turno da noite está na sua mesa, como pediu. Helena arregalou os olhos. Pontes. O som do sobrenome ficou rodando dentro da cabeça dela, como uma pedra jogada num poço fundo. Quase sem querer, inclinou o corpo para espiar pela fresta da porta. Lá dentro, sentado atrás de uma mesa robusta de madeira escura, estava ele. O homem do guarda-chuva, o observador silencioso, o mesmo que fizera Lucas sorrir com um super-homem de borracha. Leonardo. Mas não como ela o conhecia à margem dos corredores, sem crachá, sem gravata, sempre discreto. Ali ele era outro. O terno azul marinho impecável, o ar de comando, os papéis alinhados em pastas caríssimas, o relógio de pulso que valia mais do que tudo o que ela já tivera na vida inteira. Helena sentiu o coração disparar no peito. Leonardo Pontes. O nome que ela vira em placas e crachás de funcionários, que ouvira sussurrado pelos corredores. O dono. O homem que construíra a Master Clean do nada, diziam. O milionário. O fantasma que agora ganhava rosto. Ela recuou um passo, o rodo quase escapando das mãos trêmulas. A ficha caiu de forma tão brutal que a fez perder o ar por um segundo. O homem que aparecia na hora certa, o protetor que deixava presentes para Lucas, que oferecia um quarto limpo quando ela não tinha teto. Não era um gerente, não era um supervisor generoso. Era o dono de tudo. E agora ele estava ali, na frente dela, do outro lado de uma porta entreaberta. De repente, Leonardo ergueu os olhos do relatório. Parou de falar com Eliana. O olhar dele se fixou exatamente no ponto onde ela estava. O tempo congelou. Por um segundo, Helena quis correr, mas não conseguiu. Os olhos dele se suavizaram, um misto de surpresa e rendição. Um leve aceno de cabeça, aquele mesmo gesto silencioso que tantas vezes ele usara para dizer tudo o que as palavras não ousavam confessar. Helena engoliu em seco sem coragem de retribuir. Tudo dentro dela gritava perguntas. Mas ali, na porta entreaberta, entendeu de uma vez por todas. O homem que sempre havia, que sempre cuidava, era o dono de tudo. Leonardo Pontes. E ainda assim, fora o único a tratá-la como se ela valesse o mundo. Uma semana se passou desde aquela noite de chuva e guarda-chuva, e desde então algo sutil, mas imenso, se ajeitava no silêncio entre Helena e Leonardo. Era como se cada olhar trocado nos corredores fosse um pedaço de uma conversa que nenhum dos dois ainda ousava ter por completo. Mas quem não entendia de silêncio era Lucas. Para ele, tudo era simples, direto, cristalino, como seus desenhos rabiscados com lápis de cor novinhos. Numa tarde calma, enquanto Helena esfregava com afinco o balcão de mármore do saguão principal, Lucas, teimoso e curioso como só ele, soltou-se do canto onde deveria esperar, marchando com passinhos decididos até o coração do prédio, o escritório de Leonardo. Lá dentro, o dono da Master Clean revisava uma pilha de faturas, cada número uma lembrança de quanto custava manter limpo um mundo que nunca fora gentil com ele. O som suave da porta se abrindo fê-lo erguer os olhos, esperando ver um funcionário. Mas o que viu foi uma criança segurando um pedaço de papel dobrado, com tanto cuidado como se fosse um tesouro. "Isto é para você", disse Lucas, sua voz pequena, mas firme como uma promessa. Leonardo esticou a mão, pegou o papel e o desdobrou devagar, como quem teme quebrar algo sagrado. E ali, com traços infantis e cores vivas, estava ele mesmo, um homem alto, um guarda-chuva erguido sobre uma mulher cansada e uma criança sorrindo debaixo da chuva. Acima do desenho, em letras grandes e tortas, lia-se: "Obrigado, Senhor Leonardo. O Senhor é como um super-herói quieto." A garganta de Leonardo se apertou de um jeito que anos de reuniões e contratos não o haviam ensinado a conter. Ele olhou para Lucas e o menino apenas deu de ombros, como se explicasse o mundo da forma mais óbvia possível. "Mamãe sempre fala que pessoas como você salvam o dia sem fazer barulho." Leonardo sorriu. Um sorriso dolorido, agradecido, quase menino outra vez. Com a mão pesada de emoção, bagunçou os cachinhos macios de Lucas. "Eu o guardarei", disse, a voz rouca, o olhar úmido de um passado que insistia em ser presente. E ele guardou mesmo.
Minutos depois, prendeu o desenho com fita adesiva na parte interna da porta do seu armário de documentos, o único pedaço de papel que ele considerava verdadeiramente valioso ali dentro. Naquela mesma semana, numa tarde ainda mais silenciosa, Leonardo apareceu de novo na sala, onde Helena organizava panos de limpeza e garrafas de desinfetante. Na mão, uma caixinha de papel cuidadosamente embrulhada. Achei que o Lucas pudesse gostar disso, disse ele, colocando a caixa sobre a mesa, como se fosse frágil demais para o mundo. Helena ergueu os olhos, ofegante de tanto esfregar bancadas, mas não conseguiu conter o sorriso. Metade brincadeira, metade ternura. Mas presentes, provocou com a voz baixa um brilho de incredulidade nos olhos. Ele gosta de super-heróis, disse Leonardo, dando de ombros com uma simplicidade que derrubava todas as paredes de seu posto de homem importante. Resolvi tentar acertar dessa vez. Lucas, que surgira atrás dela como um gato curioso, rasgou o pacote num segundo. Lá dentro, um homem-aranha de borracha, novo em folha, fez seus olhos se acenderem como fogos de artifício contidos. Em segundos, ele já corria para o canto, encenando batalhas épicas contra vilões invisíveis. Helena ficou ali imóvel por um instante, a esponja esquecida entre os dedos úmidos. Pela primeira vez, não desviou o olhar de Leonardo. Não fingiu não ver o homem por trás do chefe. E foi ela quem, com voz suave, rompeu o silêncio que os dois carregavam há dias. Eu sempre me perguntei... Começou escolhendo cada palavra como quem escolhe uma corda para não cair do penhasco. Por que você se importa tanto com a gente? Ele ficou sério. O sorriso que ele costumava usar para despistar as dúvidas dela sumiu. E num sopro de verdade, Leonardo largou o escudo de milionário para revelar o homem que Helena, de alguma forma, já intuía que existia por trás. Porque eu me vi no Lucas, disse ele, cada sílaba pesada de memórias que não cabiam em relatórios. E minha mãe, ela era uma Helena, forte, teimosa, cansada o tempo todo, mas nunca desistia de mim. Nunca. Ele parou por instante pensando em como diria as próximas palavras. E então disse, porque minha mãe também fugiu do meu pai, um homem agressivo. Helena piscou, o peito subindo e descendo em um ritmo conturbado, apertado pelas lembranças dela mesma. Então ele continuou, a voz firme, mas o olhar distante, preso a um corredor de hotel, décadas atrás. Ela me escondia em armários de vassouras enquanto limpava turnos inteiros. Eu dormia em cima de toalhas dobradas, fingindo que era uma cama. Ela cantava baixinho para eu não ouvir o barulho do esfregão, e mesmo exausta, sorria para mim, igual você faz com o Lucas. Helena não disse nada. Não precisava. Naquele instante, não viu mais o patrão. Viu o menino que sobreviveu, o homem que reconstruiu tudo com as próprias mãos. Viu a verdade nos olhos dele, a verdade de quem cuida em silêncio porque um dia ninguém cuidou dele. E naquele olhar partilhado, entre a mulher de mãos calejadas e o homem que escondia sua própria infância atrás de ternos caros, floresceu algo puro e inevitável. Uma compreensão tão profunda que nenhuma palavra poderia traduzir. Eles nunca haviam falado claramente sobre o que nascia ali, entre uma troca de olhares e uma entrega de bonecos de super-herói. Nunca houve uma confissão, nem promessas ditas em voz alta, mas bastava um encontro breve nos corredores, um olhar que se demorava mais do que deveria, um sorriso contido, a leveza de saber que não era preciso dizer para sentir. E para Helena, isso era tão novo quanto assustador. E ainda assim, incrivelmente certo. Um sorriso suave se formou nos lábios dele. Não era de patrão, não era de salvador, era de homem. Homem que admirava, que respeitava, que de algum modo sentia com ela um laço que ninguém mais enxergava, mas que vibrava entre eles como um fio de luz atravessando a escuridão do corredor. E Helena entendeu tudo. Naquele instante silencioso, molhado pela chuva que deslizava pelas vidraças, entendeu que o que tinham não era mais uma dívida de gratidão, nem apenas uma nova chance de recomeço. Era outra coisa, algo que nem ela nem Leonardo ousaram acreditar que pudessem ter outra vez. Cuidado mútuo, ternura, amor que se constrói em silêncio, gesto por gesto, olhar por olhar. Quando ele sumiu na sombra,
Indo embora sem precisar dizer até logo, Helena sorriu para si mesma. Sabia que não importava quantos trovões ainda viessem. Enquanto tivesse aquele olhar esperando por ela no final do corredor, ela e Lucas nunca mais estariam sozinhos. E assim, no meio de uma noite qualquer, começou algo extraordinário. Um amor que não nasceu com promessas grandiosas, mas com um guarda-chuva silencioso, um bonequinho de borracha e um bilhete desenhado por mãos pequenas, dizendo tudo o que corações adultos às vezes esquecem de dizer em voz alta. Poucos dias depois, a empresa realizou sua tradicional comemoração de aniversário. O enorme galpão da Master Clean foi transformado com simplicidade e carinho. Cadeiras dobráveis alinhadas com laços azul e branco, um pequeno palco decorado com balões flutuando suavemente no teto industrial. Os funcionários riam, partilhavam fatias de bolo e histórias de superação, enquanto um clima de leveza tomava conta do ambiente. No fundo do salão, com postura discreta e uniforme impecavelmente limpo, estava Helena. Ao seu lado, Lucas vestia uma camisa social um pouco larga nos ombros, mas sorria com entusiasmo, fascinado com a movimentação. Foi então que Leonardo subiu ao palco. O burburinho cessou imediatamente. Ele estava sério, porém sereno, e sua presença impôs silêncio. Quero agradecer a todos por fazerem parte desta história, começou com voz firme. A Master Clean nasceu das mãos de gente que sabe o que é lutar. Gente que suou, que caiu e se levantou com dignidade. E é por isso que essa empresa tem alma. Seus olhos percorreram o salão até pousarem suavemente sobre Helena. Ele fez uma pausa, como quem segura o próprio coração, e então continuou. Deixem-me contar uma história. Quando eu era pequeno, minha mãe era faxineira. Trabalhava em turnos noturnos, esfregando pisos enquanto me escondia em armários de produtos, porque não tinha com quem me deixar. Ela nunca reclamou, nunca pediu nada. E naquela época ninguém estendeu a mão. A respiração da sala se prendeu no ar. Não havia movimento, apenas olhos marejados. Semanas atrás eu vi aquela história se repetir, ele disse. Uma jovem mãe com o olhar cansado, mas com o coração inteiro voltado ao filho. Eu vi isso e lembrei da minha mãe, e vi Helena. Ele respirou fundo, a emoção contida estremecendo sua voz. É com imensa honra que anuncio a promoção oficial de Helena Martins ao cargo de supervisora de limpeza da Master Clean. Um breve instante de silêncio precedeu um turbilhão de palmas. Aplausos altos, sinceros e até lágrimas discretas. Mas Leonardo ainda não havia terminado. Virou-se para Lucas, que o olhava com olhos atentos. E a partir de hoje, declarou com firmeza, a Master Clean oferecerá uma bolsa de estudos integral ao pequeno Lucas Martins, do ensino médio à faculdade, se ele assim desejar. Porque nenhuma criança deve carregar o peso da luta de um pai ou de uma mãe sozinha. Helena sentiu os joelhos cederem. A mão pequena de Lucas apertou a dela, como um lembrete de tudo o que enfrentaram. E naquele momento, ela chorou. Não pela promoção, nem pela bolsa, mas por finalmente sentir que não estava mais sozinha. Leonardo desceu calmamente do palco e veio em sua direção. Não disse nada, apenas a encarou com ternura. No olhar dele, uma pergunta silenciosa. Helena assentiu levemente, e ele sorriu, porque às vezes os gestos mais profundos não precisam de palavras. E as vitórias mais significativas não vêm do topo de uma escada, mas de quando alguém segura sua mão firme, até que você aprenda a caminhar por si só. Mais tarde, já em seu novo papel, Helena ajeitou a gola da blusa branca bem passada, o crachá pendendo sobre o peito com um peso doce e simbólico. Lido em letras simples, mas com um significado imenso. Helena Martins, supervisora. Ela usava com um tipo novo de orgulho. Um que não gritava, apenas sorria em silêncio a cada passo firme que dava pelos corredores que antes atravessava com medo. Era uma tarde nublada, dessas que carregam no ar a sensação de que algo está por acontecer. Helena estava na recepção, ajudando Lucas com a mochila nova que a escola enviara, quando ouviu seu nome ser chamado com uma voz que ela não ouvia há muito tempo. Helena? Ela gelou. Virou-se devagar e ali estava ele. Fábio de pé no meio do saguão da Master Clean,
mais magro, olhos fundos, com um terno amarrotado e aquele mesmo ar de arrogância camuflada sob um falso arrependimento. "Podemos conversar?" ele pediu, a voz controlada, como se quisesse parecer calmo. Helena ficou imóvel. Lucas, inocente, apertou a mão da mãe, sentindo algo estranho no ar. Eliana, que estava por perto, se aproximou com cautela, mas foi Leonardo quem desceu as escadas naquele instante, com os olhos atentos e a postura de quem já conhecia aquela história, porque já a vivera também. Fábio tentou sorrir, mas falhou. "Eu errei com você, Helena. Com o nosso filho. Vim para consertar isso. Quero minha família de volta." Aquelas palavras que no passado fariam Helena tremer, agora ecoaram vazias diante da mulher que ela havia se tornado. Ela respirou fundo e disse em voz firme, para que todos ouvissem: "A família que você destruiu com gritos, socos e controle não existe mais, Fábio. Eu sobrevivi e ele..." Olhou para Lucas com ternura. "Ele é meu filho. Ele merece crescer com paz." Fábio insistiu: "Nós ainda somos casados. Isso te impede de viver com outro homem, de ter outra vida." Leonardo se aproximou devagar, ficando ao lado de Helena. Não a tocou, não a interrompeu, apenas ficou ali, como uma muralha silenciosa. "Isso vai mudar", disse Helena sem vacilar. "Eu vou me divorciar e vou lutar pela guarda do Lucas, não por vingança, mas porque agora eu entendo o que é proteger quem a gente ama." Fábio bufou nervoso. "Vai precisar de advogado, dinheiro. Isso vai ser difícil. Eu tenho quem me apoie", respondeu ela firme. E olhou de relance para Leonardo, que ainda em silêncio confirmou com um aceno. Nos dias seguintes, o que Fábio tentou transformar em um pesadelo virou, para Helena, um ato final de libertação. Com o apoio jurídico oferecido por Leonardo, sem alarde, sem holofotes, ela conseguiu o divórcio. Cada papel assinado foi como arrancar uma corrente do tornozelo. E quando o juiz declarou que ela teria a guarda definitiva de Lucas, Helena chorou. Não de medo, mas de alívio. Na saída do tribunal, Lucas segurava sua mão confuso com tudo aquilo. Helena se agachou, o olhou nos olhos e disse: "Agora é só a gente, meu amor. Livre, seguro, feliz." Leonardo a esperava do lado de fora, recostado no carro. Ela caminhou até ele com passos calmos e, pela primeira vez, permitiu-se encostar a cabeça no peito dele. Não precisou de beijo, nem de promessas. Apenas aquele abraço. Um abrigo. "Obrigada", ela sussurrou. Leonardo a olhou com ternura nos olhos. "Você já era forte antes de me conhecer. Só precisava de espaço para lembrar disso." Mais tarde, naquela noite, sentados no sofá do pequeno apartamento temporário oferecido pela empresa, Lucas dormia entre eles. Helena olhou para Leonardo e disse: "Não sei como vai ser o amanhã, mas hoje eu me sinto inteira pela primeira vez." Leonardo segurou sua mão e respondeu sem pressa: "E é assim que começa tudo que vale a pena." Eles ficaram ali por um longo tempo. O silêncio não era vazio, era cheio. Cheio de tudo o que haviam enfrentado, do que haviam perdido, mas principalmente do que haviam construído. Lucas dormia profundamente entre os dois, a respiração leve de uma criança que, enfim, se sentia segura. Leonardo fitava o teto, com o braço repousando suavemente nas costas do sofá, próximo a Helena, como se dissesse: "Estou aqui", sem precisar pronunciar uma única palavra. Helena olhou para Lucas, depois para Leonardo. E ali, sem promessas, sem alianças, sem altar, entendeu. Às vezes, uma família não se define por sangue, nem por votos. Se define pelas escolhas. Pelas mãos que não soltam, pelos olhos que enxergam além da dor, pelas presenças que permanecem quando tudo parece ruir. Leonardo não precisava ser o novo marido, e ela não precisava de um novo conto de fadas. Eles eram dois sobreviventes. Ele, do abandono, ela, da violência. E juntos, estavam aprendendo a construir algo novo, algo que não precisava ser nomeado. E foi nesse instante, ao ver Lucas sorrir em meio ao sono, que Helena percebeu a verdade que sua alma tanto buscava. Ela não precisava de um final perfeito. Ela precisava daquele momento.
Aquele lar improvisado, aquele abraço silencioso, aquele homem ao seu lado que não a pedia nada além de paz, e aquele menino que finalmente dormia sem medo. E aquilo era mais do que suficiente. E então, o que achou da história de Helena e Leonardo? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. Fique ligado para mais histórias emocionantes como esta. Um abraço e até a próxima.